Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Obrigado, muito boa noite. Como sempre acontece, toda noite, de segunda a sexta-feira, diretamente daqui dos estúdios da Rede Globo, em São Paulo, e pela CBN, está começando mais um programa do Jô. Hoje, um programa especial com um grande artista brasileiro, que não canta, não dança, não representa, mas, no entanto, com as suas lentes, faz tudo isso. Faz fotografias que falam não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É um patrimônio do Brasil, Sebastião Salgado. Daqui a pouco a gente volta. Ele é um dos fotógrafos mais conhecidos e prestigiados do mundo. Hoje o programa é todo dele, Sebastião Salgado. Sebastião, venha pra cá. Quanto tempo, menino? Muitos anos, né, João? Aliás, pessoalmente, eu acho que foi em Paris a última vez, não foi? Eu tenho a impressão que sim. Bastante tempo. Mas você está ótimo. Apesar de todas as aventuras da sua vida como fotógrafo, né? Que você não... Agora, hoje eu só estranhei uma coisa. Que você estava sentadinho ali, mas não estava com aquela Leica aqui, assim. Que você anda sempre com ela. Exatamente. Né? Hoje não... Não, hoje a Leica ficou no hotel. Mas está lá. Tá isso. Esse livro aqui, eu acho que é um dos trabalhos mais impressionantes que eu vi na minha vida. Realmente, depois eu pedi para você autografar para mim, porque realmente, como é que você... O título é perfeito, Gênesis, e como é que você divide e subdivide os trabalhos, as fotos desse livro especificamente? João, foram 8 anos de trabalho, percorrendo o planeta inteiro, procurando os locais mais puros ecologicamente do planeta, procurando uma ideia de Gênesis. Interessante, a gente morando numa cidade como São Paulo, as grandes cidades do mundo, a gente tem a impressão que o planeta foi completamente destruído ecologicamente. Mas ainda existe 46% do planeta que está como no dia do Gênesis. Então, durante 8 anos, eu fui procurar, fiz uma amostragem desses locais do mundo e fiz 32 reportagens, 32 viagens da Antártica ao Ártico, na África, Oceania, vários locais do mundo.
e Brasil, trabalhei muito na Amazônia brasileira. E o livro é organizado em 5 grandes capítulos. Um, sul do planeta, é esse que você está vendo, é o início do livro. Outro são os santuários, Galápagos, Madagascar, a ilha de Sumatra, Nova Guiné. O maior santuário de todos, do ponto de vista ecológico, é Galápagos ainda? Galápagos. Eu digo do ponto de vista de animais pré-históricos que ainda já acabaram no resto do... Exatamente, Galápagos e Madagascar. Madagascar também. Agora, Madagascar está num processo de destruição massivo. Com aumento de população, nenhuma proteção. E Madagascar, em poucos anos, se continuar no ritmo que está, ecologicamente está extinto. Mas Galápagos não, Galápagos ainda é muito protegido. Tem uma fotografia linda, claro que na hora que a gente quer achar, não acha nunca. Que é aquela que eu acho que é um castelo num iceberg. Logo no início, exatamente. Está no telão. Vamos lá, cadê? Essa aí. Olha que loucura isso, gente. Essa aí nós estávamos saindo do mar de Weddell, na Antártica, em um barco. Eu encontrei esse iceberg, que deve dar uns 10 estúdios como esse. Você tem uma forma esculpida inteiramente pela natureza. Você pode notar alguns níveis diferentes, polidos ao lado. Foi o ponto de flutuação já desse iceberg. Dá um detalhe aqui, porque ali no telão está um pouco escuro. Mas aqui, olha, o castelo, aqui esse buraco, né? E são essas linhas de flutuação. Entende? Esse iceberg já flutuou aqui, o mar poliu desse jeito, flutuou aqui, flutuou desse jeito. Eu tive uma sorte imensa de encontrá-lo nessa posição, que parece um castelo, né? O Maneco Kinderé, que é um grande iluminador, falou para mim, eu queria, se não me engano, ele comprou a foto, não tenho certeza, mas ele disse, eu queria essa, porque eu tenho certeza que ela é só desse momento, que isso vai derreter, vai se alterar. E você pegou um momento aqui, quer dizer, está eternizado esse momento, né? É muita sorte, você entende, de conseguir um momento desse, exatamente. Sorte e está lá, né? E está lá, você tem que estar. A verdade é essa. Mais do que sorte, né? Você tem que estar. Então, durante 8 anos, eu gastei, em média, 8 meses por ano viajando. Eu devo ter feito, em média, 4 histórias por ano. E não necessariamente na mesma região, porque às vezes eu trabalhava numa história, nessa parte do ano, que é no verão antártico, e depois eu não podia voltar aqui durante 8, 9 meses. Porque ficava ou extremamente frio, ou extremamente escuro, aí eu tinha que ir para o norte do planeta, para o leste, para o oeste, e durante 8 anos eu fiz esse corpo de trabalho. Aproveitar que já se botou uma foto no telão, vamos botar uma série de fotos para a gente ir comentando? Isso aí é um Grand Canyon, nos Estados Unidos. Essas erosões são fabulosas, fabulosas. E o Rio Colorado está correndo lá no fundo. Né? Eu desci o Colorado, eu e a Lélia descemos o Colorado num barco. Fizemos 480 quilômetros em 8 dias, só nos rápidos do Colorado. É uma coisa fabulosa. Como é que vai? A Lélia está aí? Ela não. Não, a Lélia não está. Ela está montando a exposição no Sesc Belenzinho. É uma exposição bastante grande, são 250 fotografias, e que deve ficar no Sesc até o início de dezembro. Eu vejo a Lélia, além de ser o amor da sua vida, como é a grande organizadora, né? Eu fiquei impressionado no seu estúdio, como tudo mas assim, milhares de fotos, com muito negativo, que na época era só negativo. Depois vamos falar um pouquinho também da foto, do pós-negativo, da foto digital. Mas antes vamos ver mais... Renata, vai passando as fotos, olha aqui. Olha, essa fotografia é feita aqui no Brasil, a 300 quilômetros ao norte de Santarém, na calha norte do Amazonas, um grupo indígena chamado Zoe. Esses Zoes foram contactados não tem muito tempo, estão no estado de pureza total e de uma beleza incrível. Eles foram vistos pelos jesuítas em torno de final do século XVI. Eles descreveram com esse cone de madeira que eles têm isso é uma loucura. E desapareceram, nunca mais foram encontrados. Então acharam que era uma ficção. Olha só. E foram encontrados outra vez nos anos 90. E tem umas lindas, umas moças com esse negócio no lábio. Acho que tem uma, eu não sei se foi captada, é um close.
É um close. De uma delas atravessando um curso de água. Em que página está isso, mais ou bem menos? ao fim do livro, No é fim? o último capítulo amazônico. Peraí, ups. Cada foto aqui é um... Olha, está nesse capítulo, agora tem, não sei, tem que rodar talvez um pouco mais ao fim. Vê se você acha um grupo de... Isso aí no Alto Xingu, no Brasil também. É depois daqui? Deve ser depois. É, exatamente. Olha que coisa espetacular isso, gente. Isso aí é um mutum. Mas você deve estar anterior a essa, talvez? Anterior a essa aqui? Talvez. Não é. Não é. Essa aqui são só pássaros da Amazônia, do Pantanal. Da mesma região? É, vai passando. Muquim é o quê? Mutum é um dos maiores pássaros. É mutum? Mutum, da Amazônia. Isso Olha é isso. O seu Rio Juruá. É um dos maiores afluentes dos Solimões. E nessa área aqui, graças... É antes. É anterior. Vai passando, a gente vai encontrar. Ainda para cá, né? É, exatamente. Vai. Antes. Olha que loucura. Isso. Isso é no Alto Xingu. Olha, isso é uma coisa fantástica no Brasil, que os brasileiros não conhecem bem. É um pedaço da nossa grande história, que é uma grande constituinte da nossa raça, são os índios brasileiros. É. A gente fica procurando a Idade Média dos outros, né, da Europa, e nós temos uma história fabulosa que nós desconhecemos. É a cultura indígena brasileira. Eu acho que faz parte do que nós temos que recuperar culturalmente, né? Nós temos que identificar, nós temos que proteger. Agora, Sebastião, você viu que descobriram agora... Deixa eu botar aqui. Não é essa? Não. Vai estar próximo, passa uma mais. Não, essa é linda. Eu acho que é depois dessa, seguramente. Né? Peraí. Essa é linda. Olha. Não, então não é. Bom, volta, continua. É engraçado que sempre que a gente quer achar uma foto especial... Olha aqui, olha que loucura. Isso é no Alto Xingu, no Brasil. Né? Você vê que realmente não teve contato com a civilização branca, porque você vê que o corpo dele é absolutamente perfeito, né? Não tem... Eles tiveram contato, mas protegeram a cultura deles. Digamos, Exatamente, contato sem ser subordinado. Muito digna, uma coisa fabulosa. Olha aqui. Impressionante isso. Estão aqui. Continua. Essa aqui. Olha que coisa impressionante. Agora, na hora de fotografar, tem alguma preparação, Tião? Como é que é? Não, olha, João, é uma vivência. Eu passei com esse grupo indígena mais ou menos 2 meses. Eles têm 8 aldeias, eu tive a oportunidade, a FUNAI me autorizou a fazer uma viagem em todas as aldeias. Então, eu fui levado por eles, vivi com eles durante 2 meses e é uma forma de vida, não é? Você começa a conviver, participar de manhã à noite e a vida normal deles. E comendo as mesmas coisas que eles comem, ou não? Não, a FUNAI me pediu que não. Pediu que eu levasse a minha alimentação e que eu também não transmitisse a minha deles, nem pegasse a deles para mim. Mas eles se alimentam muito bem. São caçadores, coletores e a floresta fornece absolutamente tudo para eles. Eles me ofereceram muitas frutas maravilhosas, silvestres, incríveis. Eles, por exemplo, a castanha do Pará, que são as árvores mais altas aqui, chegam a árvores a 40, 50 metros de altura. Eles coletam a castanha do Pará, eles ralam, espremem o caldo e misturam com farinha de mandioca. Porque o único produto que eles produzem é a mandioca, né, que é nativa dessa região do mundo. E o suco da castanha do Pará com a farinha de mandioca, você toma, você pode andar o dia inteiro, você tem uma reserva de energia fabulosa. Você viu que descobriram agora uma tribo, um grupo de uma tribo que não tinha tido nenhum contato ainda com os brancos, né? Olha, na Amazônia brasileira, eu terminei um trabalho agora, no mês de junho, nós fizemos com a Miriam Leitão, um trabalho com os índios Auá, no norte do Maranhão. Eles possuem um território que hoje está inteiramente cercado de floresta. Um território relativamente grande ainda, um território que está sendo invadido, violado,
mas lá dentro ainda tem 3 grupos que nunca foram contactados. É uma coisa fabulosa. Quando você imagina que em torno tem fazendas relativamente modernas, com tratores, caminhonetes, telefone, o que você quiser. E lá dentro tem grupos que vivem ainda na Idade da Pedra, que nunca foram contactados. Existem mais de 100 grupos na Amazônia brasileira de índios isolados que não foram contactados ainda. Isso é uma loucura. E outra coisa que me chamou a atenção no vídeo que fizeram é o menininho que dá o sinal de que tem gente olhando, que ele fala tapiú, tapiú, acho que é isso, que quer dizer inimigo, inimigo. Quer dizer, eles já sabem, não conhecem, mas já sabem que qualquer invasão ali... É que eles estão ameaçados, estão muito ameaçados. E hoje, essa reportagem que nós fizemos foi publicada no jornal Globo agora, 3 semanas atrás. O Globo deu uma capa, no domingo deu outra capa na segunda-feira, 7 páginas no diário, e com um texto maravilhoso, inclusive chamando a atenção do Brasil inteiro para a proteção dessas terras e dessas culturas indígenas. Às vezes as pessoas falam que, olha, é terra demais para tão pouco índio dentro. Mas essas terras são de nós todos, são as terras da União, são terras do Brasil, terra dos seus filhos, terra dos seus netos, dos seus bisnetos, que nós temos que proteger. E os índios são os guardiões dessa terra. Então, quando as pessoas falarem, não, são terras indígenas, muito pouco de índio para tanta terra, mas não é verdade. São terras do Brasil, terras da União que nós temos que proteger. E outra coisa, o índio precisa sobreviver, não é? Porque às vezes ali acaba a caça naquela região. A terra já não dá mais quando eles plantam alguma coisa. Então eles têm que realmente, ter uma quantidade muito grande de terra para poder sobreviver e que a cultura deles continue, porque senão acaba de fome até, né? Exatamente. Eu encontrei casos de fome agora no norte do Maranhão, de índios que perderam o campo de caça, foram colocados em outra floresta que eles não conhecem, eles não conseguem caçar. Então, eu acho que é uma questão muito séria que tem que ter debatida no Brasil. A FUNAI está fazendo um trabalho fantástico, mas eu acho que todos nós, todos os jovens, como tem aqui nessa plateia, da universidade, nas escolas secundárias, nós temos que participar de um movimento de proteção dessas terras e da civilização indígena, que é uma verdadeira civilização. Bom, nós vamos continuar aqui com o Tião Salgado. Eu vou chamar a nossa vinheta e vamos partir para o segundo bloco. Tenho aqui ao meu lado o Sebastião Salgado. Eu queria abrir o bloco pedindo que ele conte uma história que me foi contada pelo Jairo Goldfuss, que é um fotógrafo casado com a Gabriela Duarte. Eu queria que ele confirmasse essa história, que é uma história assim realmente legendária. Você estava na África, foi confundido com o francês. Como é que é a história? Conta pra gente. Foi na época, em 1994, na época do grande genocídio que aconteceu no Ruanda. Foi o início do genocídio, com grande quantidade de populações abandonando o Ruanda, entrando na Tanzânia, e eu estava trabalhando nesse campo de refugiados, fui em direção à Tanzânia, à fronteira, e vejo um grande grupo de pessoas saindo de dentro da savana, né? E a pé, eu paro o carro e perguntei de onde eles vinham. Falaram, olha, estão cruzando no rio Acagueira, que é um rio que separa os 2 países, e uma quantidade de refugiados. Eu falei, olha, eu parei o carro, falei, vou continuar. Consegui ali um guia que falava francês, que era a língua veicular do Ruanda, e nós seguimos em direção a onde esse grupo foi, contrário ao que o grupo estava saindo. E fizemos 10 quilômetros a pé e chegamos na beira do rio. Uma coisa terrível, o número de mortos que passavam no rio era incrível. Os redemoinhos contavam 10, 15 pessoas assassinadas e a água continuava. Cadáveres? Cadáveres. E eu via que chegava um barco cheio de gente, um barco a remo, e voltava vazio. Aí eu comecei, com o meu tradutor, solicitar às pessoas, né, se eu podia voltar nesse barco, que eu queria fazer o que estava acontecendo do outro lado. E eles me informavam que estava havendo uma chacina do outro lado. E um momento, eu olho para o meu tradutor, ele estava pálido. Nós estávamos cercados com as 10 pessoas, com os facões na mão, e ele falou comigo, eles vão nos matar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, estão pensando que você é francês, que você está querendo passar para o outro lado, porque são os Hutus que estão do outro lado, assassinando os Tutsis, e achando que você é francês é aliado dos outros. E eu senti que realmente nós estávamos em perigo. Eu falei, olha, gente, de jeito nenhum,
Enfiei a mão no meu bolso, tirei um passaporte brasileiro, falei, eu sou brasileiro da terra do Pelé. Quando eu falei o nome do Pelé, acabou. Houve uma descontração total, você entende? O Pelé me salvou a vida. Eu nunca encontrei com o Pelé, mas no dia que encontrar, eu quero dar um abraço nele e agradecer, porque ele me salvou a vida. E a partir desse momento houve uma descontração, mas nós não ficamos muito tempo. Eu falei, olha, então eu não passo mais o Rio, vamos voltar, vamos encontrar todos no campo de refugiado, e nós saímos... E ele de facão na mão e tudo, Pelé, Pelé... Não, isso realmente é para entrar nos anais da história do futebol brasileiro. Imagina hoje, se você grita o nome de algum craque, eles vão lá e matam você. Que maldade. Eu também quero abordar um fato que eu acho que foi um ponto importantíssimo na tua vida como fotógrafo. Ter estado no momento certo, na hora certa, quando aconteceu o atentado ao Ronald Reagan, que a sua fotografia foi a mais... Foi a única, eu acho, que pegou... Não foi a única, nós éramos 4 fotógrafos. Mais bem colocada. Então, eu tive uma sorte. Eu estava fazendo um retrato do presidente Reagan para o New York Times. E para o New York Times Magazine, eu tinha que cobrir 12 páginas da revista, mais uma capa. Então, eu tinha que trabalhar muito. Então, cheguei na Casa Branca, me apresentei, começo a trabalhar e tudo. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, o presidente Reagan ia fazer uma conferência no Hotel Hilton de Washington. E eu queria ir. E o pessoal da segurança falou, olha, Salgado, para a Casa Branca você pode fazer tudo. Fora da Casa Branca, nós não podemos te acreditar. Eu falei, olha, mas eu tenho que ir, insistir muito. Ele falou, vamos te dar um agente de segurança? E me deram um agente do FBI. E eu tinha que ir com esse agente, ele ia me protegendo, eu não tinha nenhuma credencial especial, mas o agente podia me fazer circular. E esse agente, na hora de ir, ele me colocou dentro de um caminhão baú, e lá dentro devia ter uns 60 agentes em civil, todos com metralhadoras, com usos, com pistolas, e começaram a me gozar, a brincar comigo, e eu rindo, eu brasileiro, e foi ótimo, aquela coisa, muito descontraída. A relação foi ótima ali dentro, chegamos até o Hotel Hilton, fotografei um momento, eu vejo no fundo da sala, 2 fotógrafos, deslocando, e eu falei com o meu agente, eu quero ir com aqueles fotógrafos. Ele falou, ali você não pode, porque são os fotógrafos. Os únicos que estão autorizados ao lado do presidente Reagan eram 3. Eram do Associated Press, da agência da United Press International, outra grande agência americana, e do Time Magazine. Aqueles 3 fotógrafos vão fazer as fotografias, o que eles fizeram são distribuídas gratuitamente no mundo inteiro. Eles são os únicos autorizados. Eu falei, como é que eu posso estar na porta do hotel quando o presidente Reagan fosse? Ele falou, olha, você tem que dar a volta dentro do hotel. Eu comecei a correr. E ele era muito gordo. Ele corria atrás de mim com muita dificuldade, com uma placa do FBI na mão, gritando, FBI, FBI. E falando comigo, olha, você não corre perto de um presidente americano porque as pessoas podem atirar em você. Eu falei, olha, você está para me proteger. E saí correndo, ele cansadíssimo. Mas chegamos na porta do hotel, quando eu fiz a primeira... Vi o presidente, fui chegando correndo, o presidente estava saindo. Eu fiz a primeira fotografia e escutei os tiros. Uma série de tiros. No início eu pensei que eram foguetes. Acostumado com o presidente latino-americano, africano, com essa grande festa quando você tem um presidente, mas imediatamente eu realizei que eram tiros, foram 7 tiros. E como eu estava correndo, quem estava fazendo a proteção em torno do presidente, ali da saída do presidente, eram meus amigos de dentro do caminhão baú. E eles me permitiram entrar. Então eu fui o único fotógrafo que fotografou de perto. Os outros 3 fotógrafos estavam atrás do carro presidencial, fizeram todos a mesma foto, e eu pude fotografar todos os detalhes. Então, eu pude trabalhar. A gente tem 3 fotos aqui. Vamos ver, por favor. A primeira, né? Depois. Que loucura isso. E o gordo aparece aí não, né? Não, o gordo não. O gordo estava. Não, o gordo ficou, eu perdi o gordo. A partir desse momento, eu nunca mais vi o gordo e... Realmente é uma coisa... Essas fotos eram para o New York Times? Não, era para o New York Times. Depois, não, era para o New York Times. O New York Times, eu estava fazendo para a revista, que é um suplemento ao New York Times.
mas o cotidiano precisou das fotos no outro dia, por causa da urgência. Elas foram transformadas em... eu estava fotografando em cor. Eu sou um fotógrafo preto e branco e fiz fotografias em cor. Elas foram transformadas em preto e branco para o cotidiano, então eu fiquei livre da venda das fotografias. E eu trabalhava para a agência Magnum nesse momento, e a agência Magnum distribuiu e vendeu as fotografias no mundo inteiro. Que maravilha. Quer dizer, agora, também se deve ao senso... Você fala em sorte. Eu acho que é ao senso de oportunidade também, né? Você tem que ter uma certa sorte de você fazer a fotografia, mas na realidade você tem 100% razão. Você tem que estar presente, você tem que gostar de fazer o que você gosta e fotografar de manhã à noite. E quando você faz isso, em qualquer situação, as coisas acontecem em frente de você. Então, no caso do presidente Reagan, eu insisti para ir, eu queria ir, era a minha história, e aconteceu, não é? E foi a primeira vez que eu fiz uma viagem em Washington. Eu não conhecia Washington. Depois do atentado, acabou, o carro que eu vim foi embora, eu perdi todo mundo, e eu não tinha nem um tostão no bolso. Eu estava trabalhando na Casa Branca, meu hotel ao lado, tinha deixado tudo no hotel. Eu levei 1h30 para chegar de volta na Casa Branca, perguntando a direção da Casa Branca para chegar. Fui a pé, porque eu não tinha dinheiro para pegar um táxi, mas não tinha um tostão. O carro oficial foi embora. Mas, quer dizer, você tem que estar presente. Essas fotografias que eu fiz durante 8 anos, eu passei, em média, 2 meses em cada uma das reportagens. Eu fiz, em média, 4 por ano. Na realidade, durante 8 anos, eu passei mais de 5 anos e meio fotografando. Só no tempo, viajando. Agora, é um prazer imenso você também fotografar. Para fotografar, você tem que gostar muito do que você está fazendo. Vamos ver mais fotos do Gênesis, que a gente mostrou pouco. Olha que loucura. Olha, essa fotografia foi feita muito perto do Brasil. É um local que os brasileiros conhecem um pouco, que é a Península Valdez, na Argentina. Essas baleias são as baleias francas austral. Elas são as 2ª maiores baleias do mundo. Essa baleia aí, por exemplo, deve pesar umas 40 toneladas, deve ter uns 30 metros de comprimento. A largura aí dessa cauda são 7 metros. E você estava onde? Eu estava num barco, ao lado. Essa baleia ficou muito amiga nossa. É verdade. Ela chegava ao barco como ela vinha, os primeiros dias não, depois aos poucos ela foi se aproximando, nós fomos ficando amigos. Ela chegava ao barco como um cachorrinho, você entende? Eu passava a mão, e ela vinha, nunca tocou no barco. Ela sabia que pela potência dela, se ela trombasse no barco, o barco nosso tinha 7 metros, ela afundaria o barco. E ela, qual era o tamanho dela? Uns 30 metros de comprimento, uma massa fabulosa, fabulosa. Vamos mais. Isso aí, nós recebemos um ataque desse elefante na Zâmbia, e aí ele está se retirando depois do ataque. Sabe? Mas e no ataque, o que aconteceu? Vocês... Olha, o chofer, nós tínhamos um Land Rover aberto, fotografando. Quando ele atacou, ele deu uma marcha ré de uns 400 metros. Senão ele entra e destrói o carro. E era um elefante grande? Porque aqui não grande, um elefante grande. Um elefante já adulto, está vendo as presas dele na frente? Que é o elefante africano, que é mais agressivo do que... Ele é agressivo, um elefante que eles não conseguem domar. O elefante asiático, eles domam, é um elefante de trabalho, ao passo que o elefante africano não, é um elefante bem selvagem. É um animal bem selvagem. É o animal que mais mata pessoas na África. Que mais mata pessoas? É o elefante. Mas mesmo na Ásia, parece que eles só conseguem domesticar ou utilizar as fêmeas. Não sabia. Eu sei disso, informações de circo e tudo. Só a fêmea, porque o macho não consegue. Não consegue. Vamos mais. Isso foi feito nas Ilhas Sanduíche do Sul. Um grupo de ilhas, são 9 ilhas, você pega as Ilhas Malvinas, depois você tem a Geórgia do Sul e depois as Ilhas Sanduíche. Está mais ou menos a meia distância da África e da América do Sul, projetado sobre a Antártica, já está dentro do Círculo Polar Antártico. Isso aí é um iceberg, um grupo de pinguins que estão descansando no iceberg. Eu consegui essa fotografia. Vamos mais. Isso é na ilha de Sumatra, nas Ilhas Mentawai, que faz parte do arquipélago de Sumatra, uma tribo assim, num estado de pureza muito grande. Renata, vai virando para a gente. Isso no Vale do Omo, na África, no sul da Etiópia, são tribos, talvez das tribos mais puras da África. Né? Eles têm algum grilo na hora que você fotografa? Tem que falar antes? Não, nem tanto, João, porque, como eu te falei, eu passo em média 2 meses com cada grupo desse.
Então, eu vivo aí, passa a ser a minha casa, você entende? Já estão... Vamos mais. Isso aí é uma história complicada. Essa fotografia devia estar a menos 40 graus. Eu fiz uma viagem com um grupo de nenetes, que são nômades, no norte da Sibéria. Nós saímos do sul do Rio Oby, no mês de março, quando já está começando a primavera. Já é uma temperatura razoável, varia entre menos 35, menos 40 graus. E nós fizemos uma viagem de 57 dias com 7.000 renas. Atravessamos o Rio Oby, depois você atravessa... 7.000? Renas, 7.000 renas. Depois que você atravessa o Rio Oby, você entra no Círculo Polar Ártico. E o grande problema aí é que eu passei 47 dias sem tomar banho. Beleza. Porque não existe água. Não, e também não tem cheiro nenhum, né? Porque não tem como você tomar banho. E também não tem bactéria, nada. Não, você está hipervestido e água, você quebra um pedaço de gelo, funde em uma panela para tomar, para fazer um chá ou para cozinhar. Fora isso, você não tem condição nenhuma de utilizá-las. Vamos mais. E para fazer pipi? Esse é que é o problema. Como é Porque o pipi, as renas têm um enorme déficit de sais minerais. E elas, quando você faz um pipi, elas são loucas pelo pipi. Então, você fazendo um pipi com aqueles chifres enormes assim ao lado, é perigosíssimo. Sobretudo no começo, você não sabe se a paixão é pelo pipi ou pelo órgão que está deixando sair o pipi. Não é pelo pipi, é pelo pipi. E aqui? Isso aí é feito no Alto Xingu, com um grupo de índios, o Aurá. Nós estamos saindo para uma pesca às 5h30 da manhã. Isso é para preparação de uma festividade do Quarupi, que é uma das festas mais lindas que possui o Brasil. E eles recebem mais ou menos 1.000 a 1.200 convidados e eles são obrigados a alimentar os convidados. Então, eles saem para a pesca e pescam durante 10, 15 dias, defumam os peixes e oferecem os peixes para os convidados. É uma coisa fabulosa. Essa foto que está aqui na contracapa. Olha, isso aí é uma pata de uma iguana que eu fiz em Galápagos. Quando você vê uma iguana, você diz, olha, eu não tenho nada a ver com esse animal. Ele é muito mais próximo de um dinossauro que de um ser humano. E quando eu coloquei a lente, o olho no visor, e eu vi essa pata, eu vi que a iguana é minha prima. Na realidade, nós todos nascemos da mesma célula. E essas células evoluíram de outra, não é? Cada uma em um ecossistema diferente. E se eu projetar, não é, a minha vida para trás, eu vou chegar aí também. A iguana é minha prima. E quando você vê essa mão, é uma pata, é uma mão de um guerreiro da Idade Média, não é isso? Coberto com aquelas malhas. Com as malhas. Eu tive a mesma impressão, eu tive outra impressão também, que a primeira vez que eu olhei assim, falei, é um pé de galinha. Aí você se refere à galinha como uma descendente dos dinossauros, né, que diz hoje em dia que o dinossauro era da família da galinha. Você pega o pé da galinha, você vê que tem o mesmo tipo de escama que tem o lagarto, que tem a iguana e que deviam ter os dinossauros. Agora, para mim, a coisa mais impressionante é o negócio de parecer uma mão humana mesmo, né? Com uma cota de malha, né? Um cote de maille, pronto para segurar. Tem mais alguma foto aí dessa série? Olha aqui. Isso aí no deserto do Saara, e no sul da Argélia, uma região fantástica, maravilhosa. E quando eu encontrei nessa região marcas nas pedras de desenho de girafas, de elefantes, há mais ou menos 15.000 anos atrás, isso aí é uma região completamente coberta de pastos, de rios, e com o aquecimento do planeta, foi havendo uma erosão daqueles arenitos, né, que são montanhas aqui que você vê no deserto, mas na realidade é areia compactada. E essa areia está desagregando e formando o deserto. Mas na próxima glaciação, essas areias vão juntar outra vez, vão se transformar em arenito, e aí volta a ser uma região verde do planeta. É o perpétuo retorno, né? Volta. Agora, me diz uma coisa, você quando vê isso ao vivo, né? Lembra também as grandes regiões polares, onde tem aquelas montanhas de gelo? A formação é parecida, apesar da cor ser diferente? Não, parecida não, mas
Na realidade, isso faz parte tudo de um todo, Um não é? movimento. De um grande movimento. E o que eu senti nessa reportagem durante 8 anos é que eu sou natureza. Eu sou parte disso tudo. Tive momentos, por exemplo, que eu estava só nesse deserto, ou eu subi uma montanha muito alta no Alasca e vendo o movimento, o vento, não é isso, das águas, eu compreendi que tudo isso é vivo, muito vivo. Se a gente tivesse a sorte de viver mais do que nós vivemos, que a gente vive em média 70, 75 anos, qualquer coisa de 100 anos para nós parece muito velho. Mas se a gente tivesse a oportunidade de pensar em milhares de anos, a gente ia ver que todos os desertos são hipervivos, que todas as montanhas são vivas, que nós fazemos parte de um planeta totalmente equilibrado. E que o comportamento que nós estamos tendo hoje, de uma só espécie, está destruindo massivamente o planeta, como nós estamos fazendo, é um problema grave, um problema sério. O problema que a gente teve de... É um suicídio, não foi? É o suicídio, de fabricar cidades como a cidade de São Paulo, de construir esse mundo moderno, não é? Entre aspas, que nós temos, nós fomos destruindo atrás da gente, destruindo de uma maneira massiva. E hoje, se a gente quiser sobreviver como espécie, nós temos que reconstruir uma parte do que nós destruímos, para a gente poder viver em equilíbrio com a natureza, que nós somos natureza também. Senão a natureza, uma hora, risca de botar a gente para fora e ela refaz sozinho o que nós destruímos. Bom, nós vamos dar mais uma paradinha e eu volto aqui com o Sebastião Salgado, que eu acho que precisava de 3 programas para começar a cobrir tudo o que esse homem fez, só nesse livro aqui, sem falar nas grandes expedições que ele fez, quando havia esses movimentos de população que eram chacinadas, que inclusive eu tive o privilégio de ver alguma das coisas em Paris, no ateliê dele, tudo organizado. Eu fiquei impressionado com a organização. Nesse bloco, agora eu quero te perguntar também sobre a foto digital, se você mudou para digital, se continua nas duas, e como é que se faz para levar aquela organização toda que a tua mulher faz na hora que a foto passa a usar a foto digital. Vai, Vilen, chama lá. Tem aqui ao meu lado o Sebastião Salgado e, antes de qualquer coisa, eu quero abrir o bloco perguntando o seguinte: você nasceu aonde? Olha, eu nasci na roça. Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Aimorés. Quando eu nasci em Aimorés, Aimorés era muito isolado do resto do mundo. Nós tínhamos uma estrada de ferro, a Vitória Minas, que é a Companhia Vale do Rio Doce, hoje chamado Vale, e na época de chuva, quando caíam aquelas barreiras, nós ficávamos isolados, às vezes 1 mês, 2 meses, do resto da civilização, do resto do Brasil. E quantos irmãos ou quantas irmãs você tem? Eu tenho 7 irmãs. Irmãs? 7 irmãs. Então você foi paparicado por todo mundo em casa, ou não? Olha, nem tanto, viu, Jô? Não dava tempo. A gente estava no campo o tempo todo. Meu pai tinha uma fazenda bastante grande. Tem ainda. Essa fazenda nós transformamos numa reserva ecológica hoje. Nós estamos replantando a floresta que estava lá. Mas eu estava fora o tempo todo, né? Caminhando e não tinha tempo, realmente. Tem uma antiga amiga sua que nós fomos descolar lá em Aimorés para fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Ei, Tião Salgado, eu sou Maria Antonieta, eu estudei com você. Você se lembra? No ginásio pan-americano de Aimorés. Terminamos a 8ª série de ginásio no ano de 1959. Por acaso, você se lembra de algum dos colegas daquela época? Me lembro de todos. Obrigado, querida. Você lembrava dela por acaso? E ela mostrou uma foto sua, se eu não me engano. Olha aí que maravilha. Cadê você ali? Olha, estou lá, do outro lado. Você é o primeiro? Não, estou no fundo. Lá no fundo. Exatamente. E ela aqui no primeiro plano, exato. Bonita. E você cabeludíssimo ali, olha lá. Eu tive bastante cabelo. Inclusive uma foto que você apresentou aqui, eu tinha cabelo, barba. Eu corto todas as manhãs. Eu rapo minha cabeça todas as manhãs. Trabalhando na África, né, no Ruanda, como eu te contei há pouco, essa história do Pelé. Eu estou ali no meio. Isso. Eu tive muito problema, porque
às vezes eu não conseguia me lavar, não tinha água, nos campos de refugiados, a situação muito difícil. Eu tinha piolho no cabelo, na barba, era terrível. Um dia eu resolvi rapar. Rapei tudo e com um copinho de água eu lavava a cabeça e tinha a impressão que tinha tomado um banho. E a partir daí eu nunca mais deixei meu cabelo crescer. Eu rapo toda manhã. Não, eu não tenho nada mais prático, não é possível. E agora enfim, formou realmente uma característica tua que não dá nem para alterar e nem quer. Porque realmente, prático, matéria de praticidade, não tem nada melhor. Agora me fala sobre a foto digital e a foto que você sempre usou a não digital, né? Analógica. Olha, exatamente. Eu trabalhei no sistema analógico até 2008, a metade do projeto Gênesis. Eu comecei em 2004, em 2008 eu parei de trabalhar com negativo, porque começou a ser um inferno nos aeroportos. Depois do atentado de New York, em 2001, a segurança nos aeroportos começava a ficar cada vez mais difícil. E o raio-x afeta profundamente o filme. Uma vez só um pouquinho. Mas eu, às vezes, passava numa viagem 7, 8 raio-x para até chegar no meu destino. Aí destruía o filme. Destrói mesmo? Destrói completamente. Então, eu tinha que lutar nos aeroportos. Aí, no fim, chegou quase impossível, porque a segurança foi aumentando. E eu resolvi fazer um teste com digital. E descobri Desculpa, sem querer interromper, já interrompendo, não dava para, quando chegava no aeroporto, dizer assim, olha, isso aqui não pode passar no raio-x, que são fotos. Não... Dava, eu fazia exatamente isso. Eu tinha uma carta da Kodak, que produziu o filme, dizendo que o filme não podia passar no raio-x, das principais revistas que eu trabalhava, o Parimat, o London Sunday Times e outros. E eu conseguia, mas às vezes eu perdia avião, porque eu lutava para não passar, porque corria realmente um risco. Chegou uma hora que ficou inviável. Então eu comecei a fazer teste com digital. Em 2008 eu mudei o sistema. Hoje eu tenho uma qualidade muitíssimo melhor do que eu tinha antes. O digital, a qualidade hoje é superior ao filme. Mas na realidade, como eu comecei com filme, eu termino o meu processo com filme. Depois que eu fotografo em digital, eu faço uma seleção das minhas fotografias principais e com o arquivo digital nós conseguimos produzir um negativo, um verdadeiro negativo, um negativo grande, e eu imprimo minhas fotografias finais a partir de negativo, mas com uma qualidade bem superior ao que eu tinha antes. E já vão lá para o arquivo, né? E já vão para o arquivo, mas e outra coisa, antes eu tinha que entrar num avião, que eu levava meus filmes comigo, eu não enviava o filme embaixo, com mais de 30 quilos na mão, porque os filmes de médio formato são muito pesados. Eu levava filme para, em média, 3 meses de trabalho. E o que eu gastava antes, 30 quilos, hoje, 800 gramas, corresponde mais ou menos em cartas digitais, o que era em filmes. Quantas fotos, quantos negativos, enfim, hoje em dia, nos teus arquivos? Não sei, não tenho ideia. Mas sua mulher sabe direitinho? Também não, porque já não sabe isso também. Não é uma preocupação, a gente não me contou. Eu devo ter copiado no nosso estúdio em Paris entre 400 mil e 500 mil fotografias. Copiadas, sim. Não, mas digo, se alguém disser, eu queria uma foto de tal época, o Sebastião Salgado tem. Você localiza? Sem problema. Estão todas referenciadas. A Lélia tem uma capacidade de organização fantástica. Nós temos que falar da Lélia. Assustadora. A Lélia é simplesmente assustadora. E ela fala de tudo isso como se fosse uma coisa natural que qualquer pessoa poderia fazer. Não, a Lélia tem uma capacidade de organização fabulosa. A Lélia tem um gosto fantástico. É ela que... Esse livro, as fotografias são minhas, mas o livro é dela. É ela que criou o livro, ela que é a diretora artística, ela que é a curadora e cria a paisagem das exposições. Ela está agora lá no Sesc montando a exposição. Na realidade, essas exposições estão acontecendo no mundo inteiro. A primeira exposição aconteceu no Museu de História Natural de Londres em abril. E nós temos 4 jogos dessa exposição que estão acontecendo simultaneamente. Um em Londres, que ainda não terminou, termina dentro de uma semana. Outra em Toronto, no Canadá. Outra em Roma, no Museu Arapaces. Uma que estava no Rio de Janeiro, que terminou há 10 dias. Então, essas exposições hoje vão circulando no mundo. E a Lélia que desenha todos esses museus, que organiza tudo, que criou esse livro. Além desse livro, tem um segundo. Um livro que tem 70 centímetros de altura, aberto 1 metro. Um livro de 700 páginas, um livro bem maior que esse. Um livro caríssimo, um livro vendido só para colecionadores,
não é? E, então, ela criou os 2 livros. A Lélia tem uma capacidade de coordenação, uma capacidade, uma criatividade imensa. É verdade. Não é? E Então, uma fabuloso. sensibilidade extraordinária. Né? Extraordinária. A Lélia Agora me fala, né? Primeiro, muito grande. você pode dizer o preço desse livro? Olha, o outro livro tem 2 versões. Esse livro é muito barato. Esse livro custa em torno de 150, 170 reais. A gente fez um esforço muito grande. Benedict Taschen veio ao Brasil, que é o editor do livro, o alemão, e nós estamos vendendo o livro no Brasil o mesmo preço da Europa, porque normalmente os livros no Brasil são muito caros. O livro desse no Brasil é vendido em média de 350 reais. Ou mais. Né? Ou mais. Ele está sendo vendido muito barato. Ao passo que o outro tem 2 versões. Uma versão colecionador, que custa em torno de 5, 6 mil dólares, e uma versão de arte, que custa em torno de 12 mil dólares cada livro. Então, E são fotos de que tamanho? são fotos que fazem aproximadamente 65 centímetros por 90. Você entende? São fotografias grandes, hiper bem impressas, um livro maravilhoso. Tem uma mesa que... Você compra o livro, ele pesa 65 quilos. Você recebe uma caixa e já vem com a mesa desenhada pelo o arquiteto japonês, Tadao Ando, que fez a mesa. Ela já vem dentro da caixa do livro, que você abre, coloca a mesa e o livro em si. E na exposição, Tião, que você faz aqui, já fez no Rio, tem fotografias que você mostra também? Tem fotografias à venda nas exposições? Não, tem galerias que vendem minhas fotografias. As galerias não estão à venda, só os livros que estão à venda e as minhas fotografias são vendidas nas galerias. Né? Se alguém quiser comprar, pode comprar em algumas galerias. Você sabe que eu tenho uma fotografia que você nos deu, a minha, Flávia, maravilhosa, que é uma menina olhando através de um buraco numa porta. Isso é uma coisa, ao mesmo tempo, de uma solidão e, ao mesmo tempo, de uma necessidade de comunicação, que é impressionante. É uma foto deslumbrante. Agora, depois disso, depois dessa empreitada, eu acho que a gente ainda tem alguma foto que a gente pode mostrar, né, Renata? De trabalhos anteriores. Ok, vamos ver. Isso aí, olha, foi nos dias que aconteceu a história do Pelé. Isso aí são os campos de refugiados, né? Dos Tutsis saindo do Ruanda, entrando na Tanzânia. É impressionante como... Isso aí, essa foto foi feita há muitos anos atrás, em 1978, na periferia da cidade de Guatemala. Era uma prostituta muito gorda, que ela ficava atrás da porta, convidando os clientes, e eu tive a sorte que essa menininha passou na hora. Essa foto eu tenho. É essa aí. Essa aí. Olhando pelo... Eu só não sabia que ela era gorda. Pois é. Sorte. Vamos mais. Isso é no Brasil, na Serra Pelada. Essa foto... Garimpo. A garimpo da Serra Pelada. Eram 50 mil trabalhadores que a Serra Pelada era uma pequena montanha, não é? E essas pessoas que estão aí conseguiram, quando eu fotografei, já era um buraco considerável. A gente vê a altura desse buraco, devia corresponder aproximadamente a 2 a 3 campos de futebol. E você ficava no meio da lama ali com eles? Ou não? Eu vivia com eles. Quer dizer, já sem cabelo. Andava com eles. Aí eu ainda tinha cabelo. Que também devia ser uma miséria para tirar a lama toda. No fim do dia você tinha que tomar banho. Virava... O problema aí é que eles utilizavam muito mercúrio para separar o ouro do mineral, e muito desse mercúrio era jogado nos rios. Eu acabei pegando uma infecção intestinal que durou quase 6 meses, envenenamento de mercúrio. Que loucura. Vamos em frente. Isso aí, na época da guerra da ex-Yugoslávia, essa fotografia foi feita na fronteira entre a Croácia e a Bósnia. O campo de refugiados, daí é um trem que está atrás. Esse trem não viajava, é um campo de refugiados. Que loucura. Vamos em frente. Essa foto feita no México, em 1980, eles estão levando madeira para uma feira, e você tem a impressão que eles estão levando os caixões deles. Exatamente. Vamos mais? Serra Pelada, outra vez. Também. Aí você tem ideia do número de pessoas. A gente vê atrás, olha, tem aqueles pequenos quadrados cortados na terra, uma concessão. Sim. Tinha mais ou menos 1.200 a 1.500 concessões aí dentro, e cada quadradinho daquele devia empregar, em média,
umas 30, 40 pessoas, cavando, transportando terra, controlando, e só homens, mais ou menos 50 mil homens quando eu estive aqui. As mulheres eram proibidas do acesso. Vamos mais. Isso aí no Vietnã, isso aí a praia de Vung Tau no Vietnã, de onde saíram quase todos os refugiados nesses botinhos, fugindo, abandonando o Vietnã na época da repressão muito dura do comunismo, indo em direção aos outros países da Ásia. Vai, Renata. Isso aí feito aqui no Brasil, no Nordeste, em Juazeiro do Norte. Na Índia, uma mina de carvão na Índia, no estado de Bihar, você vê que a única coisa que não é pintada de preto aí são os olhos, porque você faz um movimento com os cílios, que não é, que vai limpando, e o lábio, que a saliva limpa os lábios. Obrigado, Renato. Me diz uma coisa, Sebastião, tem algum lugar do mundo que você ainda não foi? Não, tem muito. Tem muitos lugares. Eu conheço mais ou menos uns 130 países. O mundo deve ter aproximadamente uns 170, 175. Então tá, vamos falar regiões. Você já regiões foi, eu conheço todas. Assim. Você falou quantos você conhece? 140? 130 países, mas não sei, não conta tem mais 175, falta muito. Falta mais umas 2 semanas, mais ou menos. Região você foi em todas. Região em todas, absolutamente. A gente sente, pelo que a gente vê essa foto aqui, da garra e da mão medieval, foi feita já com digital? Não, essa aí é filme ainda, esse ainda é filme, absolutamente. Mas a fotografia da capa é feita com digital. Tá entendendo? Você sabe o que eu acho maravilhoso? É o reconhecimento que o digital consegue ter uma qualidade maior ainda, porque você mesmo no analógico eu achava insuperável a qualidade. Pois é, eu também pensava que seria insuperável e eles conseguiram hoje uma qualidade fabulosa. Olha, mesmo eu trabalhando no final, eu termino em negativo, eu tenho um negativo de melhor qualidade do que eu jamais tive em toda a minha vida. É fabuloso, é incrível o que eles conseguiram no digital. E você trabalha a luz depois no digital, você tem interferência? Não trabalhar a luz, a fotografia já é um produto final a 95% quando você termina de apertar o botão. Mas depois, no laboratório, eles restituem o que eu vi. Essa luz, por exemplo, que está na capa do livro, foi o que eu senti sozinho, sentado no alto dessa montanha, no Alasca. Isso é o Brooks Range, no Alasca. Entende? Então, o laboratorista, são os laboratoristas que trabalham comigo já há muitos anos, então eu vou trabalhando com eles no laboratório até restituir exatamente a luz que eu vi. Mas ela já está no negativo, nada é adicionado, tudo está ali. Eu só quero que ele me devolva exatamente o sentimento que eu tive naquela hora. É muito mais um estado de espírito do que só uma fotografia. A editora é Taschen. Taschen. O Sebastião, a exposição Gênesis vai ficar em cartaz até o dia 1º de dezembro, de terça a domingo, no Sesc Belenzinho, em São Paulo, com patrocínio Vale. Sebastião, prazer enorme ter você aqui. Já estava com saudade. Obrigado mesmo. E beijão na Lélia, por favor. Foi um prazer. E daqui a pouco a gente volta. Bravo! E assim nós chegamos ao final desse programa inteiramente dedicado ao Sebastião Salgado, um dos nossos patrimônios. E aqui no intervalo eu perguntei para o Miltinho, que é de Minas, se a Aimorés era na região dele. Ele falou, não, é fronteira com quase fronteira do Espírito Santo, perto da zona litigiosa. Aí eu quero perguntar para o Sebastião, o que é essa zona litigiosa? Olha, foi uma zona chamada Zona do Contestado. Foi um litígio entre Minas Gerais e o Espírito Santo sobre uma pequena parte do território entre dois estados, mas que já foi resolvida há um certo tempo. Mas é interessante porque ele estava falando sobre a cidade de Mutum. É São Manuel de Mutum o nome da cidade. É a cidade que matou mais gente nesse país. Foi uma coisa incrível. Que matou mais gente? Olha, foi. Aquela zona ali... Matum, não é Mutum, meu Deus. Olha, era tão sério que o nome de Mutum, em vez de botar um T no meio, botava uma cruz. Mas foi a toda a região, a minha região também. Essa região era muito próxima, fronteira do estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Nessa época,
os estados eram verdadeiros países aqui no Brasil, com polícias, com postos fiscais na fronteira e tudo. Então, como a gente era muito próximo da fronteira, os assassinatos que existiam, os assassinos que praticavam um crime no estado passavam para o outro e não eram perseguidos, porque a polícia não podia atravessar. Então, passou a ser uma zona assim, de muito conflito. Agora, a gente selecionou, das fotos que foram selecionadas, ainda faltou mostrar 8. Eu gostaria de mostrá-las agora, para você ir comentando. Olha aqui, essa foi feita na estação de Bombaim, na Índia. O pessoal saindo, abandonando os trens de manhã, vindo para o trabalho. É uma das cidades maiores do mundo, é uma cidade muito longa, e esses trens transportam milhões de pessoas por dia para vir trabalhar no centro da cidade. Essa foto feita num campo de refugiados na Etiópia, em 1984. Esse campo é num lugar chamado Korem, que foi um dos maiores campos de refugiados que existiu naquela época. Ele chegava a quase 100 mil pessoas. Então, era uma coisa enorme, 100 mil pessoas. Mas logo depois, né, no Ruanda, no final dos anos 90, nós chegamos a ter campo de refugiados de mais de 2 milhões de pessoas. O que acontece com esses refugiados depois? Depois, normalmente são pessoas do campo, não é, que abandonam o campo, vêm para esse campo de refugiado em função de uma guerra, de um atrito qualquer. O fato de morar num campo de refugiado, eles se urbanizam. O campo tem rua, o campo tem médico, o campo tem assistência, tem uma série de coisas. E depois, quase nenhum deles volta mais para o campo. Eles procuram a cidade para viver e hoje está formando uma parte do inchamento das cidades na África, principalmente a partir de campos de refugiados. Vamos em frente. Eu fiz uma pesca de atum no sul da Sicília, entre a Sicília e a Tunísia. Uma pesca fabulosa, uma pesca feita como se fazia já há 500 anos atrás. Pescar grandes atuns, pesca à mão. À mão? À mão. Atuns até de 600 quilos, eles cercam com esses barcos, fazem um quadrado com a rede embaixo, traz os atuns a 2, 3 metros de altura e vão pegando com um fisgo os atuns, depois 6, 7 homens tiram esses atuns da água. E parece que é se eu não me engano, eles alegam que é uma diferença muito grande entre o atum que é pescado assim e o outro que é... Completamente. Né? Porque o atum, normalmente, que a gente conhece, tem uma carne muito roxa, né? Uma carne... Porque na hora de morrer, o atum distribui o sangue na carne inteira. E nesse momento aqui, o atum está sendo retirado da água, aqueles fincos vão pegando no atum e ele vai perdendo o sangue. E quando ele cai no barco, ele já está quase sem sangue. E a carne é quase branca, a carne do atum, uma carne incrível. Vamos em frente. Isso aí, uma foto feita com o movimento Sem Terra no Brasil, foi a ocupação de uma das maiores propriedades do Brasil, uma propriedade de mais ou menos 85 mil hectares. Isso aí aconteceu no leste do Paraná, em 1996. Vamos mais. Um grupo de refugiados no norte da Etiópia, nós estávamos saindo da província do Tigre. Eu entrei nessa província, eu entrei com um carro, um jipe do Médicos Sem Fronteira, e quando eu estava, depois de 15 dias de trabalho, na saída, eu não pude sair mais com esse carro, porque o governo da Etiópia tomou a estrada. Era uma zona de guerra permanente. E eles me ofereceram voltar de camelo, 48 dias de camelo, para chegar no Sudão outra vez. Mas eu não podia abandonar o carro, eu tinha que devolver o carro Médicos Sem Fronteira, e acabei ficando mais de 3 meses aí. E acabei viajando para todos os lados. Eles me isolaram muito no início. Aconteceu uma história muito interessante, tipo a do Pelé. O movimento TPLF, que é o Tigre Front Liberation dessa região, eles eram um movimento muito radical, político radical, de esquerda, e eles me isolaram muito. Um dia, estava numa pequena reunião, uma cúpula do partido, eu vi que eles tinham um livrinho. Quando eu olho o livrinho, um livro, Tática Guerra de Guerrilha, do Carlos Marighella. Eu falei, olha, sou do Brasil, conheci o personagem e tudo, comecei a conversar com eles, a partir daí eu ganhei um grande amigo, eles me permitiram fazer tudo, foi aí que eu pude realizar esse tipo de fotografia, que eu comecei a viajar com eles durante 3 meses na região e aí pude realizar todo o meu trabalho. Fantástico, essa foto é fantástica. Tem mais 3 Isso aí no Kuwait, na época que o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, na retirada... Primeira Guerra do Golfo, não é? Hein? Primeira Guerra do Golfo. Primeira Guerra do Golfo. Eles destruíram mais de 500 poços de petróleo.
E aí eu estava trabalhando com equipes, isso aí é uma equipe do Canadá, que estavam trabalhando para fechar a cabeça de um desses poços de petróleo. Que ficam pegando fogo, né? Ou não? Olha, eles colocaram fogo em mais de 500 poços, esse aí cortaram o fogo, mas depois que as cabeças dos poços foram dinamitadas. Depois que cortava o fogo, eles tinham que substituir a cabeça, que era o trabalho mais difícil do que cortar o fogo. Porque com esse dinamite, toda a cabeça do poço tinha sido deformada. Então tinham que trocar todas as peças com uma pressão brutal de petróleo, você entende? E numa condição de trabalho realmente difícil. Agora, Sebastião, tem uma história de que você, para apagar o incêndio de um poço de petróleo, você tem que dinamitar para... Pois é, para você retirar o oxigênio. Isso. Com a expansão, né, da explosão, o oxigênio... Queima. Ele é expulso, então sem oxigênio o fogo não existe, então ele corta. Mas eles encontraram uma forma fabulosa de cortar o fogo. Foram uns... pessoal da Europa de Leste, ou da impressão da Hungria, eles montaram numa estrutura de um tanque de guerra, um T-54 russo, uma turbina de um MiG-21. E então eles aproximavam esse tanque de marcha ré com a parte de trás da turbina próxima do fogo e ligavam a turbina. E quando se liga a turbina, ela faz uma expulsão total do oxigênio e eles cortavam o fogo. Foi a única maneira que eles tiveram de apagar todos esses poços, que eram mais de 550 poços, senão você tinha que apagar cada um manualmente e que levavam semanas para apagar. Gente, mas que coisa criativa, né? Criativa, foi uma bricolagem. Tem mais alguma aí? Funcionou. Essa foto feita no Mali. Eu fiz um livro com Médicos Sem Fronteira, com essas populações todas da região, da faixa debaixo do Saara, chamada Sahel, onde uma região muito árida, com uma seca muito grande que houve aí. E essa senhora, eu fotografei, ela tinha perdido a visão por tempestade de areias, com infecções permanentes nos olhos. Chegou uma hora que ela perdeu a visão. E eu fotografei no norte do Mali essa fotografia. Bom, Sebastião Salgado, mais uma vez, muito, muito obrigado. Sucesso na exposição, claro, vai haver, como sempre há. A todos vocês aqui, muitíssimo obrigado. Vocês em casa também. E meu obrigado muito especial, Sebastião Salgado, tá? Boa noite, beijo do gordo.